boa noite, meus amores. Boa noite, sejam bem-vindos. Já vamos começar. Jean entrou aqui, vou mandar convite pra ele. Eu te abençoe, meu filho. Peraí. Já tem o Jean aqui convidado pra gente fazer a entrevista, meu filhote. Mandei aí, filhote, vê se chegou. E Tá me escutando? tá dando interferênciazinha. Deixa eu ver agora. E agora foi. Olha aí. Oi? Tá me escutando direitinho? Tá dando ruído, filhote. Vê se o seu fone fica melhor. Pronto, só um minutinho. Já sei o que é. Melhorou agora? Fala aí de novo. Melhorou agora? Melhorou. Tava Tá com o com esse ventilador lado? ligado. Oi. Boa Gente, boa noite. noite a todos. Boa noite, meu filho. Gente, esse é Jean, daqui a pouco eu apresento ele a vocês. Deixa o pessoal aí chegando aí. O áudio para vocês estão bom? Fale aí quem está entrando aí agora, tá? A gente vai fazer esse bate-papo, né? Vamos falar aqui um pouquinho da vivência que Jean teve no M7, né? E vai ser bem gostoso como as outras duas entrevistas que a gente teve, tá? Então vamos lá. Boa noite, sejam bem-vindos ao FlechaCast. Eu sou Luciana, dirigente do Flecha, né? Hoje a gente está aqui com o Jean, né? Onde ele vivenciou M7, viveu, fez, né? Foi tranco, né? Mas hoje ele vai estar aqui para contar a experiência dele. A gente vai fazer aquela entrevista que a gente vocês já estão acostumados a fazer aqui comigo. E vamos lá, Jean, fale um pouquinho de você, meu filho. Então, sou Jean Jorge, tenho 30 anos, né? Sou formado em pedagogia empresarial, trabalho na área, sou pós-graduado em pedagogia, fazer pedagogia empresarial, pós-graduado em administração de empresas, sou especialista na área de planejamento estratégico e gestão de crises. Estou no Flash há 4 anos e 4 anos e meio, na verdade. Né? O Flash tem 5 anos, eu entrei 6 meses depois e canto, gosto de poemas, textos, músicas, gosto da arte e tenho essa alegria pela vida que só fez expandir desde que eu entrei no Flash Ruanda e só tem crescido dentro de mim a felicidade plena, literalmente plena, por causa que eu Tá cortando de Jean, né, gente? Pera aí. Filhote travou tudo aqui. Vê se na internet aí entra e sai de novo. Deixa ele entrar. O meu vocês estão escutando aqui normal? Show, show. Pronto. Acho que dele travou. Deixa ele voltar aí que a internet travou. Eu pedi para ele tirar o fone, que o fone dele está incomodando vocês, porque para mim eu não estava escutando bem, mas se estiver bom para vocês aqui, tá tranquilo. Deixa ele voltar aí para eu poder mandar o convite de volta para ele. Erros que acontecem ao vivo. E aí, a galera que já tá lá no grupo lá da Vivência, né? Hoje eu comecei a mandar o áudio, mandei mais cedo, né? Vamos ter áudios lá. Estimulando a vocês a bastante coisas. Isso. Vou pedir pra ele trocar, mano. Deixa ele voltar aí. Acho que a internet do homem deu ruim. Deixa eu ver aqui se já entrou.
refletindo sobre áudio, conteúdo, falando áudio. Não sou psicóloga, mas fiz especialização na área. Sou, por formação, nutricionista e educadora física. E teóloga, né? E já entra... Voltou? Pronto. Vamos lá. Foi embora. Filhote, tira o fone, que fica melhor sem o fone. Tente tirar seu fone aqui, pro pessoal tá dando Pronto. eco, acho que é algo assim. Tira aí, faz sem o fone aí. Melhorou? Pronto, agora. Então, vamos lá começar a nossa entrevista. Filhote, assim, gente, Jean, quando ele foi pro Flecha, ele é um menino muito questionador, né? Muito curioso. Então, Jean era aquele menino que, assim, ó, o terreiro ele abria às 19 horas. Jean chegava na porta do terreiro 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, ficava lá esperando, né? Até a hora de começar a gira, era o primeiro, né? E para ele, que veio de outras crenças, de outras religiões, para ele era muito difícil. Então, ele precisava dessa intensidade no início, para ele poder entender tudo da melhor forma possível. Filhote, como é que você ficou sabendo da vivência M7, assim que Eu estava no você grupo de ficou... teologia. Vale. Eu estava no grupo de teologia e faltava 4 meses para concluir. E aí Mulambo me convidou para entrar no M7. Me lembro como se fosse hoje, foi um sábado. Estava encerrando a segunda turma do M7. Eu estava lá porque queria ter a Maci. E quando eu cheguei em casa, ela me mandou o convite, né? E eu vi que assim, e meio que eu já estava apaixonado, né? Que eu estava aprendendo as coisas, assim, só por detrás dos olhos, assim, vendo o movimento do M7. Eu ficava, no sábado, eu passava praticamente os dias no terreiro. E aí, quando eu recebi esse convite, foi de uma grandiosidade, né? Você, uma das guias-chefes da casa, disse, meu Deus do céu, fui convidado para o M7. Mas eu mal sabia o que esperar. Você foi convocado por Mulambo, literalmente. E nem E o que foi que te motivou a fazer? Pela convocação, né? Eu busco ser muito obediente, né? Pela senhora, pelos guias, independente de quem esteja lá. O guia falou é isso. É como a senhora ensina. O guia é o representante de Deus na Terra. E eu não questiono, eu fui por causa disso. E fui com uma certa arrogância, porque eu disse assim, poxa, o M7, mas o M7 é para se conhecer, eu me conheço tanto, eu me amo tanto. Né? O que é que o M7 tem para me oferecer? E fui. Né? Muito mais pela obediência do que achava que realmente eu precisava do M7. A gente vai chegar nesse ponto. Vem cá, filhote. E quando você entrou no M7, a primeira semana do M7, foi o quê para você? Impactante ali no sentido de você. E agora? Bom, foi dolorosíssimo. Para a senhora ter ideia, em 3 dias de M7, porque como a gente recebe todo dia um exercício, no terceiro dia eu chorei. Eu chorava, 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 chorava. E disse, meu Deus do céu, tá doendo demais. Tá dolorido demais. Porque eu tive, na primeira semana, eu tive que pegar o que estava lá dentro, que nem mesmo eu tinha consciência que existia. Eu tive que foi mostrado, agora está ali. Foi quebrado paredes, muros, não tinha por onde esconder, mas estava na minha frente, eu tive que enfrentar. E o enfrentar, para mim, foi muito difícil. Porque o principal enfrentamento foi eu. Fui eu que sabia tudo, fui eu que era o senhor que me conhecia. Então, a primeira pessoa que eu tive que enfrentar ali fui eu, para começar a descer mais profundo.
É, você já conhecia Pombagira, assim, contato com Pombagira, assim? Você tinha da teologia, não era, filhote? Mas Teologia. já tinha aquela segurança com ela, ainda também tinha receio com muitas coisas de Pombagira. Foi muito rápido o meu envolvimento com Pombagira, graças à senhora e graças ao curso de teologia. Porque mesmo na época, quando eu era consulente, era muito estranho, porque eu me sentia muito pertencente à casa nos primeiros momentos que eu cheguei, ao mesmo tempo eu achava estranhas oferendas para os guias de esquerda. E eu disse assim, meu Deus, é, é uma dicotomia de sentimento. E eu busquei logo estudar sobre isso e sobre Pombagira. As coisas foram se encaixando dentro de mim, mas faltava um toque de Dona Luciana Guimarães, faltava um toque de fulano para chegar. Então, quando a teologia veio e trouxe uma orientação desde do primeiro dia de desenvolvimento prático, dentro de mim ficou muito apaziguado. Só que eu não sabia que eu ia conviver literalmente com a minha pombagira por 7 semanas, né? Hoje, de vez em quando, ela passa, fala alguma coisa, mas eu convivi com ela por 7 semanas, ela, literalmente, ela no meu ouvido, ela me orientando, muitas vezes gritando. Mas foi graças à teologia que eu tive essa aproximação maior com o pombagira. Eu já cheguei no M7 muito mais brando, a título de conhecimento sobre o que é pombagira. Aí chegou no M7 se achando, né? Todo poderoso da galáxia, que conhecia a Pombagira. Aí veio logo na primeira semana, tomou logo o Stabef, né? Ave De Maria. Mulambo e da sua Pombagira, que é brava também, né? Então, pegou no seu pé e foi botando você com seu pezinho no chão. Não foi, filhote? Eu acho que a vida me ensinou, através dos guias da casa e dos meus guias, a desenvolver muito mais minha humildade. Não vou dizer que hoje eu sou um exemplo de humildade, seria totalmente hipócrita, mas eu melhorei muito desde que eu cheguei Oh, na... Principalmente pelos guias. E Pombagira, na primeira semana, ela fez isso, ela me tirou daquele pedestal que eu criei. E ela disse, não, meu filho, vamos para a realidade, vamos começar a se encarar. Mãe, eu me lembro que eu liguei com um amigo meu e dizia assim, eu não vou conseguir, chorando mesmo, chorando, tá doendo, porque não tinha mais fantasia. Era verdade, eu tinha que enfrentar o que estava na minha frente, o que ela apresentou. Ou melhorava, ou melhorava. Gente, normalmente, assim, a primeira semana do M7, acho que as 3 primeiras semanas que são as mais impactantes, né? E a primeira semana é gritante, sim, né? É na hora que rasga o véu daquilo que você se escondeu. Você mesmo mostra o seu eu para si, né? O seu eu inseguro, o seu, às vezes, machucado, o seu ali por trás de toda aquela, digamos assim, aparência como defesa que as pessoas criam mesmo como defesa pela sociedade, pela família em si, que precisa criar muitas vezes. E aí você se acostuma tanto com aquela defesa que você acha que você é aquilo, né? E quando vem o M7, ele rasga esse véu que você desconhece e começa a te mostrar que você é diferente, que você é um ser humano e que precisa de alguns cuidados, né? E aí você começa a autoavaliação, é o autoconhecimento, né? Então, assim, isso é muito importante que vocês possam entender. Jean, foi muito massa ele ter falado isso, que ele chegou achando que a QM7 tem para acrescentar para mim, né? E aí, pimba, né? No primeiro dia já ali, já deu, acrescentou muita coisa. Então, é isso que faz. É mostrar o seu eu, é mostrar o que está escondido, é mostrar o que você não enxerga mais, o que você escondeu por debaixo de várias camadas, por defesa mesmo, que a gente só faz isso por defesa na vida mesmo, e vai se acostumando com aquela defesa. Filhote, como você era antes do M7? Eu tinha uma carência muito escondida que acabava se manifestando de forma muito instintiva, né? De querer ser o centro das atenções. Eu não aguentava ver uma mulher, por eu ter tido, acredito que mais frente a gente falar sobre isso, mas por eu ter tido uma relação um pouco conturbada com minha mãe,
as mulheres se tornavam muito uma referência para mim de mãe. Então, eu acabava pegando aquilo e eu amava, eu adorava. E justamente eu tinha, foi um momento que eu vivi com duas amigas, minhas irmãs que eu amo da casa, e foi um momento que começou o distanciamento. E eu não entendi aquele distanciamento, eu fiquei muito bravo. Eu disse, meu Deus, por que aquele distanciamento? Mas eu não entendia que Pombagira estava trabalhando aquilo em mim a me amar verdadeiramente, sem egoísmo, sem dependência, sem ter a necessidade de ter um subterfúgio. Hoje a relação é muito mais fortalecida do que antes. Mas naquele primeiro momento, Pombagira disse, não, agora é você e você. Você precisa entender o que você é. Você precisa lidar com suas dores, curar suas feridas. É sair daquela ilusão que foi criada por você, por questões como a senhora mesmo disse, né? Por autodefesa, que a gente mente tanto para a gente, que a gente acredita. A gente compra aquela ideia. E na primeira truncada da vida, a gente vê aquele castelo que vinha abaixo. E graças a Deus que o meu castelo veio abaixo pela mãe maior, para que eu pudesse fortalecer primeiramente o alicerce para construir. Isso mesmo, filhote. Filho, com todo o aprendizado que você teve nas semanas do M7, com todas as etapas, que a gente vai passando por etapas, por momentos, por questões emocionais, espirituais, financeiras. Hoje, Jean, você consegue dizer que a prosperidade é possível em todos os campos da vida? Com toda certeza. Eu sou muito mais próspero hoje e vou lhe dizer. Tem toda uma pleia de guias atrás de mim, principalmente Exu, mas a minha prosperidade, primeiramente, começou com o conhecimento que veio de teologia, mas que deu pontapé inicial foi com Bagira. Porque não existe prosperidade sem interior limpo. Não existe prosperidade sem a gente, de fato, se aceitar quem somos, ter uma postura moral mais íntegra, sem perdão. E Pombagira me trouxe tudo isso. Ela primeiro disse assim, meu filho, as coisas vão acontecer, mas vamos limpar esse interior aí, que esse vaso está podre. Depois que tiver todo limpinho, vão fazer o trabalho. Então, Tá a vendo? oportunidade é mais do que possível. Basta a gente querer. Tá vendo, gente? É uma das coisas que a gente bate muito na tecla, né? Porque é uma busca que todos nós temos, né? Primeiro, a busca que a gente tem é ser feliz. E aí a gente começa a entender que a felicidade habita dentro. Aí, segundo, que a gente ter prosperidade financeira. E aí a gente começa a entender que a prosperidade está ligada a diversos aspectos, que um se liga ao outro e que o primeiro começa também da parte de dentro. E tudo vai para fora. Então, não tem para onde correr, né? Tem que cuidar do interior, tem que cuidar das questões internas, das suas escolhas, das suas paixões profissionais, das suas paixões espirituais e começar a trabalhar isso por etapas, né? Que são etapas que no final é o conjunto de todo, para que a gente consiga sim chegar no objetivo de ter prosperidade, sim. Então é muito possível ter isso. Mãe, é só. A senhora sabe que eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre mim. E assim, uma coisa muito importante, né? As coisas que não existe prosperidade. Eu tinha muito desregramento sexual, eu, mágoas do passado que eu saí camuflando, raiva de muitas situações na minha vida. Então, era impossível a prosperidade entrar nos meus caminhos com esses o que eu me lembro e que está palpável ainda para mim, né? Porque é muito recente. Mas, assim, não existe prosperidade sem isso. Como é que eu ia ficar próspero se eu não tivesse limpado meu interior, me reeducado dentro dos três principais obstáculos que estavam no meu caminho? Exatamente. Muito bem, filhote. Filhote, você pode falar aqui para a gente de algum trauma que você conseguiu superar com a M7? Sim, sim. Eu tive uma dificuldade com minha mãe muito grande, né? Fui criado por minha avó, muito amado. Eu falo que ela assim, ó, é um dos maiores amores da minha vida, mas eu tinha um distanciamento muito grande com minha mãe por ela ter me tido muito novo. E
E a questão de afinidade, hoje eu entendo que também existe uma questão de afinidade, uma questão reencarnatória, e que o M7 me ensinou a respeitar isso. A respeitar, ter aquele distanciamento necessário, sem perder o respeito, sem saber honrar que graças a ela eu estou aqui. Mas eu tinha muita dificuldade. Todas as vezes que eu pensava, minha mãe pensava com raiva. Eu pensava com aquela pessoa que, de alguma forma, me destruiu, me destronou. E, principalmente, de muitas brigas que eu tive com minha mãe, ela me praguejava muito. E a partir da última briga que a gente teve, né, eu juntei dinheiro, lutei, saí de casa aos 17 anos de idade e disse, eu vou ser grande para provar que tudo aquilo que ela disse que eu não ia ser, eu vou ser. E fui, mas não fui feliz. As buscas continuaram. Eu consegui chegar até o ponto que até aquele momento eu queria, mas disse, e agora? Mas a mágoa se arrastava, o ódio se arrastava, o escárnio de, sabe, ficar lá, que eu tô aqui. E o M7 me ajudou a curar isso. O M7 fez eu voltar lá atrás e começou a limpar, primeiramente, energeticamente, aquelas energias, e me ensinou a me perdoar. Me ensinou a perdoar ela, me ensinou a respeitá-la, me ensinou a respeitar. Eu sempre respeitei o sagrado feminino, mas faltava respeitar a pessoa que foi o canal necessário para que eu estivesse aqui. E ela me ensinou isso. Me ensinou a importância de minha mãe como minha mãe nessa encarnação. E que eu não podia cobrar uma coisa que ela não podia me dar. Então me trouxe esse respeito. E começou as coisas a caminharem na minha casa. Mas foi graças ao perdão que Pombagira despertou em mim. É muito bonito, filhote. Isso mesmo, é a superação de coisas que estão dentro de nós, que talvez a gente fica fugindo, né? A vida toda. Só que tem uma hora que a gente precisa encarar para que as coisas tudo flua. E eu tenho certeza que isso daí foi um pontapé muito importante na tua vida, que conseguiu fluir muitas coisas. Vamos lá. Como é a sua relação com Pombagira hoje? Ave Maria, minha mãe, minha amiga, conselheira, é a senhora que movimenta. Quando eu digo assim sempre, estou com duas cartas na mão. É minha mãe, a Sam, que se o negócio estiver ali, é a mamãe que eu pego, é ela que faz o movimento, e tem minha mãe com vagina. Chego lá, peço a ela, minha mãe, traga o movimento, me traga o estímulo. Quando eu sinto que eu estou um pouco desestimulado, eu disse, eu acho que eu não adorei ouvir minha mãe o suficiente. Está faltando o estímulo dela. E peço sempre perdão todas as vezes por conta da correria, que é muito raro, mas assim, de eu não legitimá-la. Então hoje eu faço muito questão de aonde eu vou, eu falar sobre minha mãe, de falar a importância de Pombagira na minha vida. Sem ela, se sem Inhaçã a gente não anda, sem Pombagira a gente nem sai do lugar, porque ela me estimula, ela me traz um desejo. E eu me sinto assim, radiante. Cada dia que passar, desejando a vida, lutar pelos meus sonhos, pelo meu projeto, isso é a Pombagira, que está ali do meu lado. No dia que ela sair, eu fico apático, eu fico feio, eu fico sem ânimo, porque ela faz tudo isso. Isso mesmo. Aí não dá certo, né, filhote? Não tem como. Filhote, assim, o que você... Você é uma pessoa ansiosa, né? Hoje até menos, né? Menos do que antes. Você consegue... Mas o que você pode dizer para uma pessoa... O que você diria agora para uma pessoa que é ansiosa, que está assistindo a gente nesse momento, né? De como é que você consegue hoje segurar a sua ansiedade, controlar a sua ansiedade? Mãe, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, mas o M7 me ensinou a ser uma pessoa espiritualizada. São coisas totalmente diferentes. Me ensinou a respirar, me ensinou a olhar através. Às vezes, quando eu começo a sentir o coração um pouquinho acelerado, eu sento na frente da minha firmeza e falo assim, mãe, limpa o meu interior dessa ansiedade. Mãe, me traga calma, porque o que está no meu alcance eu estou fazendo, demais agora é com vocês. E eu tenho que ter paciência,
para entender que tudo tem seu tempo. Se eu estou fazendo a minha parte e a senhora está fazendo a sua, vai acontecer. Então não adianta eu colocar a carroça na frente do boi. E o M7, ele, nos exercícios, né, faz com que a gente aprenda a respirar, né? Inspire, solte o ar, beba uma água, vai tomar um ventinho. E essa junção com a espiritualidade, de estar mais próximo, de estar orando, é impressionante. Eu fecho os olhos, faço uma prece, quando eu abro, é instantâneo, porque o M7 trouxe esse vínculo muito maior com a espiritualidade. Que lindo, que lindo. Deixa eu responder aqui a uma das pessoas aqui. É possível sentir toda a energia do online M7? Sim, o M7 a gente já teve várias turmas online, tá? A energia chega, o espiritual chega até você, porque não há incorporação não, gente, entendeu? É toda uma prática guiada por Mulambo, não há incorporação. É onde vocês estão. Sim, dá certo mesmo. Eu tive acho que 2 turmas online, né? Essa é a terceira online, para que a Mulambo, ela deu essa autorização, desde que foi online, para que muitas pessoas que não fossem daqui de Salvador, que não fizesse parte daqui, tivesse acesso a isso, né? Porque o correto era que iria que eu levasse, mas não tem como eu ficar 7 semanas direto em outro estado, e não tem como eu fazer isso de uma forma reduzida. É impossível, porque tem etapas que precisam ser passadas e cada pessoa tem que passar pelos processos no momento certo. Então, fiquem tranquilos com a galera que vai ser muito show. Online, presencial, não importa. Deixa eu virar cá. Filhote, assim, ó. Hoje, como é Jean pós M7? Totalmente restaurado. E totalmente, assim, muito mais cobrado. Não diz que aquele que muito é dado, muito será cobrado. Eu sou muito mais cobrado hoje, principalmente para dar o exemplo. Porque eu já não sou mais o Jean consulente. Eu sou o Jean vinculado a uma casa, ligado espiritualmente a um terreiro. Então, Pombagira me cobra muito mais postura. Ao mesmo tempo que é uma troca muito sadia, no sentido de que as coisas fluem de uma forma muito mais tranquila, porque você já entende que você não pode esconder o que você sente, esconder o que você não pode viver não perdoando, com mágoa, rancor. Você começa a seguir a vivência M7, que é para ser 7 semanas, para a vida toda. Porque sai daquela vivência para ser uma prática diária e cotidiana. Afinal, a mulher se encostou na gente, é uma professora nata, uma senhora incrível, e ela está ali nos orientando o tempo todo. É errado. Não vai dar certo, vai dar merda. Não é mais comigo, é com a lei. E aí, vai fazer o quê? Então, essa é a minha... Às vezes eu estou parado pensando, minha mãe, esse negócio todo, não é? Aí eu espero que vê, mas não é. É uma conexão diária. Fortalece o vínculo, e não só com Bagira, com todos os seus guias. Porque casa limpa, aberto para a luz, aberto para fortalecimento espiritual. Então, eu me sinto hoje muito mais seguro, mãe, a palavra certa é essa. Eu me sinto muito mais seguro como pessoa, como um ser humano, como médico, como profissional. Eu me sinto muito mais me amando, sem aquela vaidade exacerbada, aflorada, que tinha muito mais a ver com o personalismo do que aquele amor por mim mesmo. Então, tudo isso com Bagira me trouxe. Eu costumo dizer que hoje eu me amo tanto, que eu não sei o que é que eu faço com tanto amor. Com tanto amor próprio que Bagira me deu. Mas tudo isso sem ter a soberba que eu tinha antigamente. Porque eu era muito soberbo. Eu achava que eu conhecia de tudo. E todo dia ela faz questão que eu não sei nada. E isso é muito bom de ter essa consciência, gente. É muito importante você entender os processos, né? Foi um áudio que eu mandei para a galera que está inscrita hoje.
eu falando dos processos, né? E a gente precisa passar pelos nossos processos, a gente precisa passar pelas nossas dores, a gente precisa entender porque a gente está vivendo aquilo, o porquê daquilo, né? Para que a gente não repita aquilo novamente. E aí o que a Pombagira vem trazendo nesse mundo todo orientações dentro de você, né? Trazendo a você a guiança para que você vá sempre no caminho certo. E se você errar, que você esteja ciente daquele erro, né? Então, assim, após o M7, eu falo que tira o véu, né? Tira o véu da nossa face, onde a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Por isso que eu falo que é um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. É ali você, a partir do momento que você começa a entender que é você, seus limites, aonde você pode ir, onde você não pode ir mais, o que te fere, o que você não aceita mais na sua vida, o que você não quer mais na sua vida, o que você quer na sua vida, né? Uma das meninas perguntou assim, Uai, eu e meus frutos, ó, linda, maravilhosa. Uma das meninas perguntou aqui, quem não tem problema familiar pode fazer M7? M7, gente, não é para questão familiar. A Eline, depois assiste as primeiras lives. Dia 13 se inscreve, porque vai ter um aulão onde eu vou explicar isso tudo e ensinar muitas coisas para você. M7 é a busca por si mesmo, é se encontrar, é para você encontrar a prosperidade nos 7 campos da vida, né? Que campos são esses, né? Espiritual, emocional, mental, financeiro, né? Então, todas essas partes aí, onde vai mostrar você o caminho que você precisa seguir. É algo muito interior. Ah, filhote, vamos fazer nosso quiz assim, ó. Eu falo a palavra e você diz a primeira palavra que vier na sua cabeça logo em seguida, tá? Só se repete só com uma palavra. Vamos lá. Deus. Tudo. Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo, de mim, da Senhora. Pombagira. Senhora da minha vida, da minha estrada, da minha caminhada. Trabalho. Meu tudo. Meu ponto de força, de contribuição com a sociedade, minha felicidade, um dos meus melhores sorrisos é o meu trabalho. Amor. É essencial ter amor em tudo que se faz. Sem amor, as coisas não têm um brilho que a gente deseja. Espiritualidade. É o sustento, é a força, é a coragem, é o equilíbrio, é o foco. Prosperidade. É tudo aquilo que você faz primeiramente dentro de você para ser irradiado para fora. Dor. É uma grande professora. Sem ela, a gente não aprende, infelizmente. Vitória. Onde eu cheguei aqui, chegar aqui para mim é uma vitória, um acúmulo de muitas coisas. Amor próprio. Eu não sei o que é que eu faço com o amor próprio. Acho que eu vou fazer para cada um que precisa. M7. É essencial para a vida de todo mundo. Às vezes a gente pensa que estamos no topo, que não temos problemas dentro de nós a ser resolvidos. M7 não devia ser apenas uma vivência, devia ser libertação. É uma lavagem de roupa. Você entra, é como se você tivesse todo sujo e você é aceito daquela forma e você sai de lá limpo, renovado. Lógico, se você quiser essa renovação, se você quiser essa prosperidade, porque se você não quiser, nada funciona. Mas M7 para mim é isso, foi um divisor de águas. E vou dizer uma coisa, mãe. Antes do M7, a senhora sabe que eu era consulente, né? Há muito tempinho atrás. E o M7 foi o que me proporcionou a ter essa vitória que eu tenho hoje. Porque se eu não tivesse no M7, eu não teria o pontapé inicial para que as coisas acontecessem na minha vida. Porque não existe ouro com casa suja. E eu estava muito sujo. E tirando onda que estava ali. Exatamente. Ô, Mal, é do RS? Nossa, minha filha, tá cheia de mensagem. Vou responder. Eu te mandei também essa semana, homem, para falar dos negócios dos livros aí. Estamos chegando. Daqui a pouco chega o livro de Rubens aqui em Salvador, tá, gente? O novo livro, né? Fundamentos da Umbanda, que tá coisa séria.
mais intenso do que este Lúcifer, né? Inclusive, a gente tem lá na loja, quem não leu Lúcifer de Rubi Saraceni, leia, viu? É uma libertação. Vou até fazer uma live em breve falando desse livro, né? Então, mal vou responder, perdão. Filhote, assim, para as pessoas que estão aqui no geral, assim, de tudo que você vivenciou, da transformação que você trouxe para a tua vida, de todas as mudanças, né? De todas as dores que você passou, de todo o enfrentamento que você passou. O que é que vem assim na sua cabeça, né? Bem rápido, quando você lembra da parte maior de dor e depois quando você lembra da parte de alívio, né? Quando você conseguiu superar aquela dor nas 7 semanas. Você consegue dizer assim, aberto para as pessoas, assim, tipo, foi a primeira semana que você chorou mais, quando a gente entrou na parte da infância? Sim. E a semana que você respirou mais, quando chegou, vamos lá, na parte da prosperidade? Na verdade, mãe, o início que eu chorei muito, foi muito doloroso, mas eu fiquei tão focado, porque a gente tem aquele momento da prosperidade, né, que meus olhos ficaram tão brilhantes quanto o olho de Oxum, né? Fiquei assim, mas eu fiquei tão focado com o meu processo de interiorização. Me lembro que eu passei 7 semanas muito mais calado, porque eu não sou calado, você não sabe disso, muito reflexivo, muito dolorido, aquele negócio o tempo todo trabalhando e me chamando a atenção de muitas coisas na minha vida, relacionamentos que não deram certos, negócios que era para dar certo, não deram, promoções que eu podia ter e não tive. E tudo isso, Pombagira me ensinou que era por causa de mim, porque em algum momento eu permiti que aquilo acontecesse. Então, quando chegou na parte de prosperidade, eu ainda estava naquela parte de dizer assim, eu não estou limpo o suficiente. Então, comecei a absorver a parte de prosperidade, guardando o meu mental, dizer assim, eu ainda estou aqui nesse ponto, precisando entender que quanto eu sou prepotente, o quanto eu me acho muito, o quanto eu penso que eu sei muito, o quanto todo mundo era culpado. Eu era inocente. E Pombagira disse assim, meu filho, deixa eu dizer uma coisa, você é culpado. Se acontece isso na sua vida, você deu espaço. Você abriu as portas. Porque as coisas só acontecem conosco porque a gente permite. De alguma forma. Seja pelo sim que a gente dá, ou seja pelo não. E foi uma construção muito grande. Eu me lembro que no final do M7 foi um alívio tão forte. Eu disse, meu Deus, acabou, não estou nem acreditando. Acabou o M7. Porque o processo ainda ia continuar. E continua no dia de hoje. E vai levando o resto da vida. Já como eu falei no início, ele sempre foi uma pessoa muito curiosa, né? Então, ele sempre era muito questionador. Até hoje ele é. Né? E aí tem que ser. É uma coisa que eu estimulo muito a meus filhos a ser, né? A perguntar, a questionar. Porque você não tem que aceitar toda a resposta. Você tem que entender por que tá por trás daquela resposta, senão você fica que nem uma marionete, né? Então, o conhecimento, ele é libertador, né? Quem aprende não depende, isso é muito forte. A gente precisa entender isso na nossa vida. Então, já sempre é aquele que todo mundo falou, todo mundo já entendeu, e ele levanta a mãozinha, mãe, isso, ou com o guia que tá dando aula, não, isso, né? E às vezes os irmãos dele se irritam. Aí eu falo assim, eu acho muito engraçado que vocês se irritam, mas vocês não têm coragem de levantar a mão e perguntar, fica com a dúvida. Ele não fica com a dúvida dele, ele fica, abre a boca e pergunta mesmo. Então, quando ele chegou cheio de vontade, cheio de ânsia, né? Pra tudo. Eu falava, calma, filhote, respira, não dá pra aprender tudo de um tempo, não. E ele, bora, mãe, que eu quero entrar na corrente, bora. Acho que o dia que ele soltou mais foguete na vida foi o dia que ele entrou na corrente, né? Aí, bora, mãe, calma. Mãe, parecia que era um processo seletivo que eu estava participando e eu não sabia quais eram os critérios. Eu queria muito, depois que eu entendi o principal, que era Exu e Pombagira, né, pelos livros de Rubens e pelas palestras que a senhora dava, toda a gira é de importância tão grande que toda a gira que tinha uma palestra antes, até o dia de hoje. E aquilo ia absorver. Depois que eu entendi, pronto.
eu já entendi, agora eu quero trabalhar, quero fazer alguma coisa. E eu ralei o corpo para entrar na corrente. Eu disse, Senhor Deus, no dia que eu vesti a farda, acho que eu quase infartava de felicidade, né? E É, é muito bom esses processos, gente, porque quando você entra no M7, né, existe um questionário específico, é tipo a entrevista que eu faço com as pessoas, né? E aonde são perguntas profundas. O M7 já começa ali, né? São perguntas dolorosas e que precisa de respostas. E ali, né, eu conheço cada pessoa pelo que ela realmente é, né? Porque às vezes aquilo que a gente mostra não é o nosso verdadeiro eu, algo que a gente falou no início. Então, quando entra nessa parte, porque precisa falar para mim a verdade, porque o Imulambo vai criando todo um arquétipo da pessoa para a gente saber como vai trabalhar, preciso entrar dentro da pessoa, né? Na alma, literalmente ali dita, no ser, literalmente ali dita. E tenho uma ética muito grande em relação a isso, sabe? Todo mundo que passa comigo com tudo isso, seja em M7, seja em Búzios, as coisas é ética de sacerdote, morre ali. E eu consigo ver a evolução nítida, a transformação nítida de cada um, né? A melhora, né, de cada um naqueles pontos, né? E em outros pontos que a pessoa nem enxergava, né? E Jean foi muito disso, né? Ele foi convocado por Mulambo para fazer M7, que Mulambo é muito dessa, né? Quem não conhece, ela sabe que é dura. Mãe Lu é paz e amor, meu irmão. Mulambo, o negócio é mais embaixo. Então, ela, quando fala, as meninas falam, você quer tomar bronca de quem? De seu tranca ou de Mulambo? Todo mundo quer seu tranca. Ninguém quer saber de Mulambo, né? Então, assim, porque ela é muito rígida naquilo. Ela não é uma pombagira de risos. Ela não é uma pombagira, ela é uma pombagira de direcionamento, né? Até porque o nome dela já era muito isso, né? De estimular as pessoas a achar suas evoluções nos campos da vida. Então, é nítido ver a mudança, né? E Jean, de todos esses, Jean é uma mudança que eu vi desde o primeiro momento que já entrou como consulente, ficava lá me olhando, né? Quando o terreiro ainda era pequenininho, né? Ele não perdia uma gira, até, né? Pós M7, os dias de hoje, porque a gente está sempre em mudança, pós Exu, pós muitas coisas, né? Então, assim, é bom ver as pessoas evoluindo. Isso, para mim, é gratificante. Não tem dinheiro no mundo que pague esse tipo de evolução, né? Porque é coisas que você vê que está orientando e a pessoa ela consegue se achar. Então, filhote, parabéns, né? Eu, mais do que nunca, eu conheço você dentro, por fora, né? Por isso que eu falo assim, que é um dos meus xodóis, né? Dentro da casa. Mesmo que fica lá no cantinho, às vezes, porque você entende muitas coisas, mas é assim, né? E ai quem diga que mãe é feia. Ai quem diga que mãe é feia, que ele resolve o negócio. E aí eu vou fazer um convite para você. Jean também é cantor, gente. Jean também é cantor. Tá? É um dos sonhos deles que veio se revelando e ele trabalhou fora todas as profissões dele. E sábado agora, quem é de Salvador, ele está no primeiro espetáculo dele, né, solo, né, onde ele vai trazer várias músicas, principalmente músicas voltadas, né, para os orixás. Fale um pouquinho, Jean. E aí, Neidinha, o Chile, bota aqui o Instagram de Jean, né? Ou se não, vocês aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima é só baixar e seguir, né? Que eu vou estar lá assistindo você, linda e maravilhosa, né? Uma das primeiras a comprar ingresso. Então, que vocês possam ver que é algo lindo, que tem uma voz maravilhosa também e que tem muito amor no que ele faz e no que ele fala. Pode falar aí um pouquinho, filhote. Mãe, antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa muito importante, né? Hoje que nós estamos ao vivo, estar perto da senhora me deixa sempre muito mais rico. Até o seu silêncio, ele é muito enriquecedor. Ontem eu disse uma coisa depois da gira, e que é verdade. A senhora, por si só, é uma pessoa muito generosa. A senhora não cresce tendo dar a mão para que o outro possa seguir também. E desde que eu cheguei no Flecha, para mim, o maior diferencial do Flecha é o estudo. A senhora nunca ocultou nada. A senhora nunca deixou de responder uma pergunta para mim, nem a senhora, nem seus guias. E eu, que sou muito questionador de verdade, eu quero saber, eu quero perguntar, eu quero entender por que o balançar é assim, é assado,
tudo, a segurança que hoje eu me sinto de poder caminhar com Mãe Lu de férias e Mãe Lu sem férias, é graças à senhora. Hoje eu faço as minhas coisas, eu sigo os meus procedimentos espirituais, que é passado pela casa, de forma muito segura, primeiro pela teologia de Umbanda, segundo pelos conhecimentos que a senhora passa, e por vários processos que eu passei dentro da casa, como o M7. Hoje, eu tenho a maior alegria de dizer e sustentar que a nossa casa, né, tem um culto ao orixá. A senhora hoje é iniciada no culto aos orixás. E quando eu fiz o ebó, eu disse assim, Pombagira me preparou lá atrás. Porque se não fosse Pombagira lá atrás, o ebó, meu bori, o jogo de búzios não ia surgir efeito nenhum. Eu precisei passar pelo M7, eu precisei limpar todo o meu interior para que Exu viesse atuar na minha vida. E assim, há uma transformação muito grande dentro da casa. E isso é graças à senhora. A senhora diz assim, a admiração está muito próxima ali da inveja. Então, posso dizer que existe um exemplo muito firme e muito forte na pessoa que a representa. Então, hoje, eu estou realizando um sonho, é um sonho, mas a senhora sabe que por trás desse sonho tem um propósito maior, e não é uma dupla realização. Mas quem fez eu ir à frente foi Exu e foi o seu exemplo. Porque a senhora sempre disse, meu filho, vá atrás dos seus sonhos. Meu filho, a vida é muito rápida. Meu filho, corra, estude, faça. E hoje eu estou aqui. E se eu estou aqui, depois de guias, depois dos meus pais orixás, é graças à senhora. Então, no sábado, gente, eu convido a todos vocês a participarem do meu espetáculo musical, Canções e Momentos. Não é um show apenas. Ele é todo montado em forma de teatro, são 4 atos, mas com muitas músicas lindas, poemas, textos e, principalmente, homenagem aos orixás, homenagem aos meus pais orixás, porque para mim é uma forma de agradecer e agradecer a casa que hoje eu fiz. O que eu digo para vocês sem o flecha, sem o chão que me sustenta, sem ter a mãe que eu tenho, sem ter os meus guias e os guias de minha mãe, dos meus irmãos, eu não sou nada. Hoje, eu consigo entender que eu só sou Jean porque eu tenho eles. Eu só sou Jean porque eu entendi que existe a diferença de religiosidade e espiritualidade. E a espiritualidade que me trouxe foi o Flecha Aruano. Você não chega na nossa casa em um workshop para você sair de lá com dúvidas ou sem sair de lá para, pelo menos, ter alguma coisa para movimentar o que você deseja. E vou dizer, para chegar profissionalmente hoje, foi desde que eu entrei no Flash. Meu padrinho, que ainda não me batizou, mas ele sabe que é meu padrinho, ele disse assim, meu filho, tenha paciência, que as coisas vão acontecer. Pare de reclamar, pare de se comparar. Menino, 4 anos se passaram. Eu estou no Flash há 4 anos, 5 anos. Mas foram 4 anos que eu não vi passar. Porque precisou eu passar por todo um processo, que eu queria muita coisa. Eu sempre fui muito buscador, mas o que era que eu queria? Qual era o foco principal? E precisou Pombagira limpar para Exu vir dizer, é esse o foco. E se tornou um só caminho, uma só proposta, uma só meta, com muitas outras perspectivas, mas sem eu ficar buscando várias outras coisas como faria. E foi graças ao Flash, foi graças à orientação da senhora, graças a todos os guias que chegou a meu pai Cranca, aos meus guias. A senhora fortaleceu a minha família espiritual. A senhora fez com que eu me aproximasse muito mais dele. Hoje, existe muito mais amor pela senhora, sem declarar como eu estou fazendo hoje, porque só quando ela está muito forte eu chamo a senhora. Mas quando eu estou resolvendo os meus BOs sozinho, é o louvor à senhora, porque se não fosse todo o ensinamento e tudo que a senhora faz por mim de forma muito silenciosa, não só por mim, mas para os meus irmãos e todos aqueles que chegam para ti pedindo ajuda. Então, assim, é um sonho,
Espero que todos possam participar, mas principalmente no dia de hoje. Eu convido a vocês a participarem do INSET, a conhecer nossa casa, a conhecer os nossos workshops, o curso de teologia. Você nunca mais vai depender de ninguém, porque você sai dali muito mais fortalecido. Quando eu falo, gente, não depender de ninguém, é no sentido que você consegue se desenvolver, se fortalecer, né? Quando a porrada é grande, a gente tem que correr, né? Aí eu vou. Mas, assim, o Flash é grandioso. E é graças à senhora. Muito obrigado. Muito Gratidão. obrigado. Gratidão, mãe ama muito, você sabe disso, tá? Então, gratidão pela sua mensagem linda, pela sua entrevista maravilhosa, pela abertura de vida, né? Porque precisa coragem para abrir a vida aqui ao vivo, né? Então, e vocês? Segue já, sábado tem show, tá? Vai lá, tá bom? Meu amor, mãe te ama, obrigado, foi lindo, vou postar aqui quem assistiu. E até sábado, tá? Que Pombagira abençoe todos vocês. Axé, axé.